Não tem sentido. Aliás, como não tem sentido num casamento também, eu sei que muita gente fica com raiva de mim quando eu digo isso, não tem sentido no casamento eu ter uma senha no meu telefone que minha esposa não tem o mesmo número para acessar. Se eu preciso de privacidade, tem uma coisa estranha. Por que a privacidade tem que ser no celular? O que é que tem ali que minha esposa não pode ver? O que é que tem ali que meu esposo não pode ver? E, sobretudo, o que é que tem ali que os meus pais não podem ver? Não vamos confundir privacidade com traição, traição virtual. Não, é só uma brincadeirinha, é só um diálogozinho. Na vulnerabilidade de um dia de crise de casal, aquele diálogo se torna uma traição real. E toda uma construção se perde porque se vacilou. Nós precisamos nos policiar de verdade. Por isso que no Pai Nosso é: não me deixei cair em tentação. Jesus está dizendo assim: peça a Deus para você não cair em tentação. Peça ajuda às pessoas que te cercam para elas serem anteparos de construção de identidade, de que tudo que eu possa fazer seja comum e pleno. Eu sempre que vou responder alguma mensagem em Facebook, tá, tem algumas pessoas meio empolgadas, que todo mundo deve ter passado por isso, botam coisas assim muito afetuosas demais no Facebook. Sempre que eu vou responder, eu respondo imaginando que minha esposa está do lado lendo. Como é que eu responderia a essa pessoa de forma que minha esposa se sentisse tranquila? Mesmo na ausência dela, eu respondo como ela estivesse do meu lado. É um exercício que eu faço, porque às vezes a gente é meio vaidoso, aí quer dar uma cordinha, não quer nem que aconteça nada, mas ai, que bom, que legal, muito feliz por você estar dizendo isso. Mas quando é um elogio, eu lembro que uma vez eu botei assim: muito agradecido por seu elogio fraterno. A pessoa respondeu: esse fraterno acabou comigo. Aí eu coloquei: pois é, só o que eu tenho para você é amor fraterno, porque o outro já tem endereço. Essa é a verdade. No dia que esse endereço não estiver funcionando, honestidade, vai lá e diz: ó, o que a gente construiu até aqui para mim não faz mais sentido, eu preciso ir. Ninguém é obrigado, mas o respeito. E hoje em dia as traições afetivas, por causa das redes sociais, estão ganhando novas tonalidades. De forma muito, sorrateira, as pessoas vão nos seduzindo, com os nossos egos vaidosos, ao mesmo tempo infantis. A gente vai aceitando aqueles elogios fortuitos que inicialmente são sobre suas características de personalidade, sobre algum tipo de coisa que você tem, e depois vai migrando para tons sexuais. E quando a gente vê, já está enredado. Aí você diz: mas minha esposa não me diz mais isso em casa, meu esposo não me diz mais isso em casa. Sabe o que você faz? Você faz: ó, vem cá que tem quem dizer isso aqui é tu. Chega junto porque a concorrência está perto. Não deixa que eu fique carente a ponto que eu preciso que outro diga, que seja você quem fale. Uma vez um amigo me chegou e disse: Sandro, eu passei por um evento, aliás, foi até a esposa que chegou. Passei por um evento, eles estavam fazendo doutorado fora, num país, e a esposa tinha ido com ele, não dominava a língua do país que ele tinha ido, ficou só. Ele não pensou em fazer algo para que ela se sentisse incluída no processo. Eram 4 anos, ela se sentindo sozinha em casa, começou a se envolver com alguém pela internet. Um dia ele chegou e estava lá, rolando um mau diálogo, assim, afetuoso, tal, não sei o quê, vamos se encontrar, parará, parará. Quando ele chegou, que ele leu, ela ficou assim, angustiada, aí ele fez assim: calma, a culpa não é sua, a culpa é minha. Eu lhe deixei só e vulnerável. Esse cara é só um aproveitador. Ele é só um aproveitador. Fui eu que lhe deixei só e vulnerável. Então, espera um momentinho. Aí tirou ela da cadeira e entrou aqui. Ó, cara, eu sou esposo dela. Muito obrigado por ter mostrado que eu estava falhando com minha esposa. Muito obrigado por ter mostrado que eu estava deixando ela carente. Mas faz o seguinte, desconecta, tá? Porque agora quem vai conectar nela sou eu. Ou seja, em vez de uma acusação: como é que você faz isso? Ele percebeu: eu deixei vulnerável. Eu deixei vulnerável. Nós não podemos nos deixar vulnerável. As relações afetivas é como uma órbita, um ao redor do outro. O que passa de cometa, gente, na órbita dos planetas é muito. Você está assim, no seu relacionamento, de repente passa um cometa ali e você faz: eita, que coisa linda. Mas você está na órbita, peraí, foco, volta para a órbita, volta para a órbita. Aí passa outro aqui e faz: uau, foco na órbita. Você passa a encarnação todinha sapateando no abismo. Não vamos mentir, essa é a realidade. Todo mundo seduzindo todo mundo, ninguém respeita mais. Se você tiver uma aliança, parece que é pior. É um salve-se quem puder afetivo. Aí você foco na relação.
Mas se você ficar desinvestindo, o desinvestimento vai distanciando o planeta do outro e a órbita fica vulnerável. O primeiro cometa que passa, você vai. Lembre-se, cometa não tem compromisso com a órbita de ninguém. Ele vai e não fica com você. E aí eu vou falar de um novo vício. O vício da dependência emocional. Quantas pessoas se submetem a relações miseráveis por não achar que merecem um amor verdadeiro? Por isso que uma das grandes perguntas filosóficas do nosso tempo não é mais a clássica pergunta de Macbeth na tragédia shakespeariana: to be or not to be, ser ou não ser. Essa é uma pergunta mais filosófica. A grande pergunta de hoje, no campo dos afetos da filosofia humana presente é: você não vale nada, mas eu gosto de você e tudo o que eu queria era saber por quê. De fato, tenta responder para você por que você, aspas, ama alguém que te humilha, que não te respeita, que te trai e que te coloca numa condição secundária num relacionamento. O que aconteceu com você para você deixar de ser você, para você deixar de ser luz do mundo, para você deixar de ser sal da terra e simplesmente se tornar terreno baldio do lixo afetivo das pessoas? Onde foi que você se perdeu, que você fica mendigando uma ligação, mendigando um jantar, mendigando um eu te amo uma vez por mês? É só isso que você acha que merece? Você acha que todo o investimento feito por Deus para te colocar neste mundo, investindo com toda uma solicitação, deixa eu voltar à terra, Pai, para desfazer o que eu fiz, que todo esse investimento de Deus, da espiritualidade, que mandam paz, condições especiais para propiciar uma encarnação e você construir novas possibilidades, e você veio apenas para ficar em função de um afeto patológico e doente? Isso é um vício. E a liberdade vem quando você percebe que você não ama essa pessoa e por isso que você está atrás dela. É porque você se ama muito pouco e se desvaloriza. Por isso que você perdeu-se de você. Se encontra. Se apaixona por você. Reconhece o Deus que tem em você. E comece a perceber que você merece sim ser amado ou ser amada de forma digna e completa. Não dependendo das migalhas afetivas que muitas relações se transformaram. Nós estamos aqui para desenvolver muitas possibilidades. Nós somos criados por Deus. Nós somos um projeto de Deus. Nós somos imagem e semelhança deste Pai. Reconhece dentro de si isso, apesar das sombras que ainda existem. Reconhece essa luz, porque é essa potência, é essa possibilidade que faz com que nós possamos, conforme a descrição do Evangelho, combater as más inclinações, desenvolvendo as virtudes. É quando a gente não depende de coisas que podem nos destruir. Adiantando nesse processo, a gente fica se perguntando se todo vício ele é impossível de ser vencido. É uma questão. Durante muito tempo, as primeiras pesquisas sobre dependência química, e elas vão chegar à dependência emocional que eu estava falando agora há pouco, foram feitas dando o diagnóstico de que o vício é irresistível. E você, uma vez viciado, jamais pode deixar o vício. Só que essas pesquisas, muitas feitas com ratos de laboratório, eu não vou ter tempo aqui de explicar porque que usam tanto o rato para comparar com a gente, mas serve para baixar nosso ego, né? Então, o que acontece? Era feito assim, colocava um rato numa caixa e ele tinha água com cocaína para beber. Então, se eu tenho um rato numa caixa e só tem água com cocaína para beber, o que ele vai fazer? Vai beber água com cocaína. Ele vai se viciar, não vai? Vai. E os pesquisadores concluíram que todos os ratos expostos à cocaína ficavam viciados. Ou seja, a cocaína é irresistível. Um dia, um pesquisador, que é justamente um pesquisador canadense chamado Bruce Alexander, da Universidade de Simon Fraser, ele fez o seguinte: não, tem alguma coisa errada. É o que a gente chama em pesquisa, daí vou replicar a pesquisa, vou reproduzir a pesquisa e vou mudar algumas variáveis da metodologia que eu acho que pode mudar o resultado, para ver se o resultado é o mesmo. Então, em vez de ele colocar ratos numa caixa, fechado, sem ter nada para fazer e água com cocaína, ele criou um parque dos ratos. Ele pegou um quadrado enorme e colocou pneu, lata velha com água, coisa suja, buraco,
colocou água normal, água suja, colocou resto de comida e colocou água com cocaína. O que vocês acham que aconteceu com os ratos? Nenhum se viciou. Porque eles tinham opções. Eles tinham possibilidades. Havia muita coisa e não apenas aquela coisa. E mesmo os que experimentavam água com cocaína, não voltavam, porque eles estavam num ambiente cheio de possibilidades. Muitas vezes nós ficamos assim irritados com a violência urbana no Brasil e queremos que a gente mata tudinho. É bom que esses presos se matem uns aos outros. Tem gente que diz isso, lamentavelmente. E esquece o seguinte, que se você mora numa condição insalubre, com córrego passando na casa, sem ter o que comer, sem ter como trabalhar, e alguém te oferece dinheiro para virar aviãozinho do tráfico, você está igual o rato numa caixinha e que só tem água com cocaína. Não resta opção. É simplista achar que basta tapar o lixo. Não que muitos desses nossos irmãos que já estão com a mente distorcida tenham que ter cuidados de judicialização, tenham que se permanecer presos, porque muitos já estão distorcidos. Mas achar que basta simplesmente matar todos, criar a pena de morte, como alguns candidatos colocam aí, que a gente tem que moralizar, colocando todo mundo que está mal no lixo, no tapete, para a sociedade fluir, é um engano. Porque a violência urbana ela está completamente, totalmente relacionada com a injustiça de uma sociedade. Quanto mais há uma distância entre quem pode ter e quem não pode ter, mais violência urbana nós temos. Portanto, nós temos dois desafios: punir e manter preso quem está distorcido e, sobretudo, evitar que outros distorçam. Se nós oferecermos possibilidades para as pessoas, cultura, educação, lazer, saúde, com dignidade, as pessoas naturalmente não vão optar pelo pior. Eu lembro que uma vez lá na minha cidade, existe uma orquestra sinfônica em João Pessoa que é mundialmente conhecida, a Orquestra Sinfônica de João Pessoa. Muitos trilhas sonoras de alguns filmes do Brasil, como por exemplo Central do Brasil, foi gravado pela Orquestra Sinfônica de João Pessoa. E aí uma vez a gente levou lá para Campina Grande para tocar no parque onde tem um São João. E a grande pergunta era: e o pessoal vai escutar? O pessoal só gosta de forró? Como é que o pessoal vai escutar? E vamos lá, levou a Orquestra Sinfônica. Pessoas que nunca tinham visto a Orquestra Sinfônica, começou a Orquestra Sinfônica a tocar. Foi impressionante. Primeiro houve uma reação de: poxa, não é um show de forró hoje não é Wesley Safadão, alguma coisa desse tipo aí, né? Não, aí de repente a Orquestra Sinfônica começou a tocar. Inicialmente aquele burburinho, eu queria que fosse, aí de repente o silêncio foi tomando conta das pessoas. A música de qualidade foi envolvendo as pessoas, e pessoas que nunca tinham ouvido uma música clássica estavam chorando, porque foi oferecida a possibilidade. Então, quando nós falamos de vício, nós não falamos de vício. Na verdade, nós falamos de privação. O que nos deixa dependentes são as privações. O que me deixa dependente da rede social é a privação afetiva. O que me deixa dependente dos jogos eletrônicos é a privação daqueles que na minha família não sentam comigo para conversar, para educar, para dialogar, para assistir um filme junto, para discutir, para ler um livro, para ver um seminário, para ver um Discovery junto, um History junto e discutir com os filhos. É essa privação, é essa distância que nos deixa dependentes uns dos outros, que vai tirando a nossa possibilidade de convivência. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que muitas pessoas se viciam por causa dessas privações. Existe uma pirâmide desenvolvida por um psicólogo americano chamado Maslow, que muitos de vocês devem ter pago em algum curso na vida. A pirâmide das necessidades de Maslow. Já viram falar nela? Ele vai dizer o seguinte, que os seres humanos têm uma escala de necessidades. As primeiras necessidades são fisiológicas: sono, alimentação, sexo. Uma vez que você tem isso satisfeito, você passa para uma outra escala de necessidades, que são as escalas sociais. Você quer reconhecimento, você quer status, você quer ocupar um lugar de dignidade na sociedade. Uma vez que você consegue isso, você também tem outra necessidade, que é a escala de afetos. Você precisa se sentir amado, você precisa amar, você precisa saber que você é importante para os outros e que tem pessoas que são importantes para você. E se você consegue isso, quando consegue essas três, você transcende. E aí, no momento que você chega a esse ponto, você pensa: já tenho tudo e tudo que eu quero agora é devolver ao mundo aquilo que eu já tenho em abundância. A maior parte de nós tem essa escala em alguns pontos mais ou menos desenvolvida.
Então, quando eu penso numa sociedade que tem dependências, e eu penso que a única forma de melhorar o quadro da violência no Brasil é punição, eu esqueço de dar dignidade às pessoas que vivem em condições difíceis. Porque, embora nem todo mundo que esteja numa condição difícil se marginaliza, não há como negar que são mais vulneráveis. Eu lembro nessas muitas experiências que a gente tem de fazer evangelho, a gente percebeu quanto as condições materialmente dadas podem ser impactantes, mas não são decisivas para as escolhas que nós fazemos na vida. Saí numa dessas caravanas de evangelho, há um tempo atrás, quando eu fazia parte das caravanas, e a gente foi para a primeira casa. A primeira casa era num bairro muito periférico, muito humilde da cidade, e nós entramos numa casa que tinha sido construída sobre um córrego, a céu aberto. E quando eu entrei na casa, a mulher estava preparando o café numa lata de leite e ia servir nesse café. Sabe aqueles vidrinhos nesse café? A primeira reação natural que eu tive, vocês sabem que eu sou muito honesto quando eu falo nas coisas aqui nas palestras, foi nojo. Foi olhar aquela mulher mexendo no café, numa lata de leite, e me servindo num copinho, a minha primeira reação foi dizer que eu não tomava café. Mas eu pensei que aquilo talvez fosse a única coisa que ela tivesse e que ela estava tendo a alegria de compartilhar pelo evangelho que a gente estava levando. E eu tomei o café. Não significa que eu tomei alegre, não. Eu tomei... Mas eu não podia ter a indignidade de ter a dignidade daquele gesto. E a gente estava fazendo o evangelho. E era impressionante. Aquela família simples era extremamente amorosa. Os filhos tinham respeito pelos pais. Havia um sentimento de harmonia. E aquela casa extremamente simples e desprovida do mínimo de conforto material transmitia para nós que tínhamos ido fazer o evangelho um sentimento de paz que a gente sempre percebe que a gente vai para ajudar e termina sendo ajudado, que a gente saiu iluminado do lugar. Mas o mais interessante é que chegou um determinado momento que foi entrando um rato no meio do córrego bem grande. E quando eu olhei com um sentimento de profundo desespero, o menino fez, lá vem Júnior. Já existia uma relação entre eles. Eu penso, um rato que faz parte do evangelho, na próxima encarnação já nasce no reino nominal. Né? Porque ele veio porque era a hora do evangelho. Lá vem Júnior. Júnior ficou lá, não incomodou ninguém, ninguém incomodou Júnior, foi uma relação muito amistosa, bem ecumênica, certo? Na sequência, ironicamente, nós fomos para um condomínio, numa casa enorme, de 3 andares, que tinha até elevador, atendeu um casal com 2 filhos, e toda a opulência daquele lar, planejado por arquitetos, com paredes em 3D, quadros com spot em cima, sabe, todo um projeto de design, de iluminação, tinha até uma sala de cinema, mas não tinha afeto. Não tinha nem Júnior passando. Sentia até falta de Júnior na hora. Não existia conexão entre as pessoas. Existia um homem e uma mulher distante, 2 adolescentes com cara de tédio, de irritação, e todo o nosso esforço que é feito, porque o amor que foi mandado para aquela casa foi o mesmo que foi mandado para a anterior, mas a capacidade de absorver o amor é pessoal. A forma como cada um vive aquela experiência foi única. E no final da noite, muito rica para nós que tínhamos terminado o evangelho, voltado para o centro, para fazer o evangelho do grupo todo, que tinham saído nos carros, nas caravanas, compartilhando as experiências e atendendo os irmãos que nos acompanhavam dessas casas, para serem atendidos, respeitados e amados em suas buscas de justiça. Aquela noite foi muito rica a observar que, de fato, a realidade material dada não significa dizer que nós somos incapazes de vencer as vicissitudes da vida. É por isso que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Quando eu li essa pergunta, eu fiquei irritadíssimo. Porque quando eu li essa pergunta, eu pensei, os espíritos vão ser caridosos. Não, é muito difícil. É muitas vezes quase impossível, mas nós estamos aqui, ajudando vocês. #ajuda dos universitários do outro lado para aqui. E aí a resposta é, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Foi sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Eu fiz, esse espírito não encarnou, não. Ele deve estar brincando comigo. Essa pergunta é que antecede a receita, a metodologia de interioridade dada por Santo Agostinho
quando ele fazia aquele checklist noturno do que ele tinha feito ao longo do dia, e quando ele vai oferecer um conjunto de critérios para a observância interior, que não é tema da palestra hoje. Mas aí Confúcio, na China, vai dizer: o homem superior atribui culpa a si próprio, e o homem comum atribui culpa aos outros. Quando nós recebemos as nossas possibilidades, quando nós percebemos as nossas possibilidades, nós percebemos até onde nós podemos ir. Quando eu coloco para o outro, eu terceirizo a minha evolução, eu não consigo construir minhas possibilidades que dependem unicamente de mim. Nenhuma das condições materialmente dadas são fatais, que nos impedem de crescer. É por isso que quando ele também pergunta na questão 647, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna-lhe um arrastamento quase irresistível? Os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. É sempre a minha possibilidade de construir, é sempre a minha forma de me reconectar ao alto. É que a gente pensa que nesse momento em que eu vou construir minhas possibilidades, eu preciso entender que para eu me libertar daquilo que gerava dependência, que gerava uma certa expectativa de prazer, eu tenho que me arrojar na condição do deserto. Todo o simbolismo do deserto, que foi tema de um dos livros que eu escrevi pela Federação Espírita de Goiás, que está aqui, é justamente esse encontro do ser humano desprovido de si mesmo. Estar desnudo de suas possibilidades. Mas o que eu queria trazer como experiência de deserto para sair das dependências é que quando nós saímos para o deserto, a primeira coisa que acontece é que nós nos desidentificamos com o passado. Quando os judeus saem do deserto, saindo do jugo de Faraó para o deserto em busca da terra prometida, eles têm que se desidentificar com toda a forma de vida viciante que aquele povo tinha, recuperando a identidade de povo de Deus, de condição de um povo que já tinha recebido um plus na concepção de um Deus único e que precisava voltar a ter sua própria identidade. Muitas pessoas não conseguem sair das dependências porque elas querem sair dos vícios, mas se mantêm conectadas aos viciados. Eu preciso ir. Muitas vezes, para deixar de beber, eu tenho que abandonar todos os meus amigos que bebem. Para deixar de trair, eu tenho que deixar de sair com todos os meus amigos que traem, dizem que isso é normal. Para deixar de ter uma vida vulgar, eu tenho que estar junto das pessoas que querem ter uma vida coerente. Eu preciso me desconectar de pessoas que eu julgava ser meus amigos e que eu passei a vida inteira com essas pessoas, mas agora é preciso que eu passe por essa experiência de ficar só. Porque nem está pronto aquele lugar que eu não quero mais ficar nele, que é o lugar que eu saí, que é aquele jugo do vício. Imagina o Faraó como alguém que ele deixa dependente para essa liberdade de encontrar a terra prometida, mas existe um processo no meio chamado deserto emocional. E ninguém pula essa etapa. E ninguém pode fazê-la por nós. E ninguém entra no deserto com a gente. Nem Deus entra no deserto com a gente. Porque Deus já está lá esperando a gente para nos acolher. Porque é no momento em que a gente se vê desprovido de todo sentido, de toda ajuda, que nossos recursos não funcionam mais, que a influência que nós temos, que a nossa parte de inteligência nada serve, e que nós estamos completamente impotentes, e na comparação simbólica no deserto de ser um ambiente em que um grão de areia não é nada em meio à imensidão, perceber a prova do amor de Deus que lhe coloca naquela condição de ser um grão de areia em meio à imensidão, mas ter identidade pessoal do amor de Deus em relação às nossas vidas. Que não é indiferente a nossa presença naquela vastidão, porque nos ama pessoal e individualmente, mas espera o nosso esforço para que a gente consiga vencer. Uma das formas de conseguir vencer todos esses vícios, todas essas etapas, todas essas possibilidades, é se colocar como instrumento. Talvez um tema profundo da nossa vida, qual o verdadeiro sentido da vida? Quando nós percebemos o Evangelho de Jesus e toda a sua trajetória, percebemos que quando ele diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, ele constrói para nós o roteiro do verdadeiro sentido na vida. Eu não preciso ser perfeito para servir a Deus. É servindo a Deus que eu busco a perfectibilidade. Eu não preciso ser isento de pecado para fazer alguma tarefa no bem.
É exatamente fazendo a minha tarefa no bem que eu consigo vencer as minhas vicissitudes, as minhas deficiências, os meus defeitos. E todo esse projeto é um projeto que começa às vezes de uma forma simples. Às vezes você pode começar um trabalho de servir a Deus num quarto, com um computador. Você pode ter uma ideia de repente. Você pode ter uma ideia de, poxa, seria tão interessante que as pessoas ouvissem essa palestra, mesmo se elas estarem... Sinta o vento tocar em seu rosto. Não desista agora, espere um pouco. Sei bem o que te apavora. Leve para casa o CD Semeando Amor. Uma compilação com as melhores músicas internacionais, com letras de Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz e muito mais. Quem planta flores colhe perfume, quem semeia a verdade colhe confiança, certeza e amor. Mas a quem prefira semear discórdia. Medite e viva melhor com as músicas inspiradas na harmonia entre corpo e mente, proporcionadas por estas suaves canções. E o amor, Semeando Amor é o novo CD de Valda Cedícias, já à venda.